A paz do Senhor, irmãos e irmãs, é um prazer estar aqui com vocês para meditarmos um pouco, na palavra do Senhor. Eu agradeço a Deus pela oportunidade. A palavra que o Senhor ministrou no meu coração está em João, no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15 ao 23. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Nesse capítulo 21, antes nós encontramos o Senhor Jesus aparecendo pela terceira vez aos seus discípulos. Eles foram pescar, eles pescaram 153 grandes peixes, e eles ficam na dúvida quando o Senhor se apresenta a eles, e a princípio não reconhecem, mas depois Simão Pedro, ele se veste e vai ao encontro do Senhor, ele reconhece que é o Senhor, e ali o Senhor Jesus na praia está com brasas acesas, com pão, com peixe, e chama os seus discípulos e: Vinde e comei, o Senhor diz para eles. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem eras tu? Porque eles já tinham reconhecido o Mestre. Toda vez que nós nos aproximamos do Senhor, o Senhor sempre tem alimento para nos dar, algo para nos fortalecer, para nos ensinar. O Senhor quer se relacionar conosco. O Senhor chamou para ter um momento a sós com eles ali, porque o desejo do coração do Senhor era ensiná-los. Nós encontramos aqui, aí o Senhor atrai Pedro ao olhar dele e começa um diálogo mais profundo com Pedro. E no 15, o Senhor pergunta, para Simão Pedro, fala: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? Você me ama, Pedro, mais do que todos que estão aqui? E Pedro: sim, Senhor, eu te amo. Nós encontramos que o Senhor Jesus está dizendo para Pedro: olha, Pedro, eu sei quem tu és, eu sei quem é teu pai, você é filho de João, eu conheço a sua identidade, eu conheço o seu coração. Pedro, eu quero mostrar para você mesmo.
Tanto que nós encontramos o Senhor nesse diálogo com Pedro, questionando a Pedro se Pedro, tu me amas? Por 3 vezes. Por 3 vezes nós encontramos o Senhor fazendo essa pergunta. E o Senhor Jesus disse a Pedro: pastoreia as minhas ovelhas. Não tem como nós declararmos o nosso amor ao Senhor se nós não amarmos o nosso próximo, se nós não estivermos dispostos a cuidar daquele que estão à nossa volta. Nós estamos aqui para servir. E era isso que o Senhor estava querendo ministrar nesse momento, a vida de Pedro. Olha, Pedro, eu conheço o seu passado, eu conheço a sua história, eu sei quem você é, eu conheço a sua identidade, eu conheço o seu coração, Pedro. E se você diz que você me ama, apacenta as minhas ovelhas. E quando chega na 3ª vez, Pedro ele se entristece, porque o Senhor pergunta pela 3ª vez. Mas é porque Pedro, o Senhor faz ele se enxergar. O Senhor Jesus já conhecia o coração de Pedro, conhece toda a história dele, de quem ele é, quem nós somos. O Senhor nos conhece por dentro e por fora, conhece a nossa história, conhece de onde nós viemos, quem nós somos, quem são os nossos pais. O Senhor nos conhece, o Senhor também conhecia Pedro. Mas o desejo aqui do Senhor era que Pedro, ele se visse como ser humano, que ele enxergasse o seu próprio coração. E que para seguir ao Senhor, se você diz que me ama, Pedro, você precisa pastorear as minhas ovelhas. Você precisa estar disposto a uma renúncia aos seus pensamentos, aos seus sentimentos, a estar disposto a abrir mão do eu, muitas vezes de um sentimento de egoísmo. E para nós amarmos o Senhor, nós precisamos tão somente servi-lo. Então nós estamos aqui, assim como o Senhor Jesus estava ensinando a Pedro: pastoreia as minhas ovelhas. Pastorear é cuidar, é fazer com que essas ovelhas caminhem em paz, caminhem unidas, ovelhas curadas, supridas das suas necessidades. Então, quando nós declaramos que nós amamos o Senhor, nós precisamos amar, cuidar, nutrir, espalhar o amor, a união entre o próximo, entre aqueles que estão à nossa volta. Nós, tão somente nosso chamado também, assim como o de Pedro, é pastorear ovelhas, é cuidar das ovelhas, é estar disposto tão somente a servir. E para nós servirmos, nós precisamos nos despojar, né, das nossas vontades, dos nossos sentimentos, e tão somente estar no centro da vontade do Senhor. Mas aí o Senhor começa a levar Pedro um pouquinho mais profundo para uma autoanálise. O Senhor Jesus estava tendo um diálogo tão particular com Pedro, levando ele a fazer uma introspecção, a se conhecer, a ver aquilo que passava no seu coração. E o Senhor Jesus leva Pedro um pouquinho mais profundo. No versículo 18, o Senhor Jesus fala: em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderá as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. O Senhor Jesus, ele visita o nosso passado, visita o nosso presente, visita o nosso futuro, porque ele é um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Um Deus que nada fica em oculto aos seus olhos, um Deus que sabe todas as coisas. E o Senhor Jesus fala: olha, Pedro, eu sei muito bem, o que eu estou te dizendo é verdade, que quando você era moço, Pedro, você se cingia, você se vestia, você fazia as suas escolhas, você andava por aí, por onde você queria, a maneira que você queria. Mas, Pedro, eu já estou apresentando o seu futuro. Olha, eu já estou te adiantando, quando você for velho, você estenderá as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. A palavra aqui, quando diz
estenderás as mãos. Na igreja primitiva, isso já era um sinal de uma profecia que a sua morte seria: estenderás as mãos. Será a morte de cruz. E o Senhor Jesus fala: vão te levar e você não vai querer, outro vai te cingir. Mas Pedro, como eu conheço, eu visito o teu futuro. O Senhor Jesus nunca nos pega desprevenido. O Senhor nunca faz nada, algo sem nos avisar. Olha que lindo o Senhor Jesus trabalhando no emocional de Pedro, mas fortalecendo ele, já mostrando a vida com o Senhor. Nem sempre a nossa caminhada aqui nessa terra será sempre flores. O Senhor Jesus já estava apresentando que o futuro de Pedro seria um futuro doloroso, um futuro com dor, com sofrimento, mas que o sofrimento também nos fortalece. E o momento que nós estamos vivendo hoje, muitos com choro, muitos enlutados, muitos chorando pela perda, mas nós com o Senhor Jesus, nós passaremos tudo quanto for necessário e nós sairemos mais fortes, transformados pelo seu poder. Pedro, ele não queria ouvir falar sobre isso, mas vamos um pouquinho no versículo 19, disto isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. O Senhor Jesus querendo falar: olha Pedro, você vai morrer crucificado. A vida muitas vezes ela é dura, ela tem seus espinhos, nem sempre são flores, mas em mim, tanto que o Senhor Jesus fala para ele: olha, segue-me. Se você estiver em mim, Pedro, e eu estiver em ti, se você estiver em mim e eu estiver em vós, sereis fortalecido. Podemos passar pela fornalha, podemos passar pelo vale da sombra da morte, mas em Cristo Jesus seremos fortalecidos. O Senhor nos chama a segui-lo. Nós não podemos estar distraídos, caminhando nessa terra. Olha, Pedro, você pode caminhar aqui nessa terra, mas não distraído. Você precisa estar nas minhas pegadas, seguindo os meus passos. Você precisa ter um líder, você precisa ter um mestre, aquele que te instrui, aquele que te ensina, aquele que te corrige. E é assim a palavra de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos estar seguindo os passos do nosso mestre, do Senhor Jesus. Ainda que o mundo não tem em que segurar. Como se segurar? Porque não tem como segurar na matéria, não tem como segurar na finança, não tem no que se apoiar, mas nós deveremos estar apoiados numa rocha inabalável. Essa rocha que é o Senhor Jesus. Ele é a nossa âncora, Ele é o nosso porto seguro. Ainda que talvez venhamos passar por momentos de dores, o Senhor nos avisa tudo que está acontecendo, já a palavra de Deus já anunciava e continua anunciando tudo que está por vir. Mas o Senhor Jesus apontava para Pedro: olha, é um momento, você vai ter um momento de sofrimento, um momento de dor, mas segue-me. Então Pedro, no versículo 20, então Pedro, voltando-se, viu também que ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Então Jesus eles ali conversando, de repente Pedro se volta e viu também que o discípulo amado de Jesus, aquele que estava na ceia, que se reclinou no peito do Senhor e que perguntou: Senhor, quem é o traidor? O discípulo amado João estava seguindo. E o Senhor Jesus querendo tratar com Pedro, tendo um diálogo particular com Pedro, mas, Senhor, assunto da finitude da vida, nós encontramos aqui o Senhor Jesus querendo falar sobre a morte, sobre o fim, como seria o fim de Pedro, mas que a morte de Pedro viesse a glorificar ao Senhor Jesus. Ele fala que o tipo de morte que Pedro fosse ter seria uma morte que viesse a glorificar a Deus. No versículo 19 fala, o Senhor apresenta o gênero, o tipo de morte. Pedro havia de glorificar a Deus com a morte que ele teria.
Então o Senhor Jesus nos ensina, nós aprendemos aqui com a palavra de Deus, que a nossa vida, ela precisa ter um sentido. Nós estamos aqui com um propósito. O Senhor Jesus tem um propósito, seja na vida ou na morte. Nós estamos aqui para glorificar a Deus. Então Pedro, o Senhor falando com Pedro, como seria a vida dele, tratando no particular, levando ele a conhecer o seu íntimo do seu coração, e Pedro fala, não, Senhor. Ele vê João ali acompanhando, né, caminhando, seguindo também o mestre, e o Senhor Jesus, e Pedro vira, no versículo 21 fala, vendo, pois, Pedro, perguntou Jesus, e quanto a este? Pedro quer fugir do assunto que o Senhor está tratando com ele. Ele não quer ouvir a realidade da vida. Muitas vezes a realidade da vida é dura e nós não queremos enfrentá-la, nós não queremos ouvir sobre isso. E Pedro fala, não, Senhor, e quanto a este seu discípulo amado? E o Senhor Jesus responde, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Pedro, você está preocupado com ele? Se eu quiser que João fique vivo até que eu volte, eu posso fazer. Porque todo poder me pertence no céu e na terra. Pedro, mas eu não estou falando de João. Eu quero falar sobre você. Eu quero tratar com a sua vida. O Senhor Jesus fala, quanto a ti, segue-me. É sobre você, Pedro, que eu quero falar. É sobre você, Pedro, que eu quero te ensinar. É a você, Pedro, que eu quero mostrar a essência do seu coração. É para você, Pedro, que você precisa olhar para dentro de si. Para você me seguir, você precisa renunciar muitas coisas. Para você me seguir, precisa ter uma transformação na sua vida. Apacenta as minhas ovelhas. E não é diferente para as nossas vidas. O Senhor Jesus nos chama. O Senhor Jesus, ele precisa estar no centro das nossas vidas. Cristo tem que estar no centro da nossa casa, no centro da nossa família, como um equilíbrio, nos ensinando, nos moldando, nos corrigindo, chamando para nós mesmos. Hoje, tudo isso que estamos vivendo, que o mundo está vivendo, o Senhor puxa um freio de mão e diz, para, é com você que eu quero tratar. Deus está tratando com a humanidade. Deus está no controle de todas as coisas. Ele é soberano. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Nada fugiu do seu controle absoluto. E o Senhor, tão somente, ele deseja trabalhar no coração do ser humano. Ele deseja que nós paremos por um tempo. Fala, para e pensa. Qual tem sido as suas atitudes? O Senhor Jesus pergunta para mim e pergunta para você. Você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. E nós precisamos aprender a apacentar. Nós precisamos aprender a cuidar, a ter um olhar mais amplo, um olhar macrocósmico, olhar de mundo, e não somente olhar para nós mesmos, mas olhar para o lado, ver aquele que necessita de uma palavra, que precisa de uma oração, que precisa ser encorajado, que precisa ser fortalecido. O Senhor Jesus já estava alertando a Pedro. Olha, Pedro, os dias que se seguem para ti, o final da tua vida, para onde você vai ser levado, você não vai desejar. A morte de cruz te espera, mas que ainda na morte, Pedro, você venha me glorificar. Então, que o propósito das nossas vidas seja vivo, seja na alegria, na tristeza, na saúde ou na enfermidade, seja vivo ou no momento que chegar a nossa finitude, seja para a glória de Deus. Tudo que nós viemos fazer, que venha glorificar o nome do Senhor Jesus. E um momento oportuno. Nós encontramos aqui o Senhor Jesus falando da morte, mas na verdade ele é vida, morte, a finitude da vida aqui nessa terra, para que nós possamos começar
entrar para a vida eterna, para o gozo celestial, na paz do Senhor que excede a todo entendimento de eternidade, porque Ele é Deus e nós somos eternos, não acabaremos aqui. Assim como nosso Deus é eterno, nós somos feitos para reinar com Cristo, para estar com Ele. Então, isso parece que nos assusta um pouco falar sobre a morte, mas nós encontramos o Senhor Jesus falando com Pedro aqui. Entendo também que é um bom momento para nós ministrarmos as nossas famílias, os nossos filhos, que nós não devemos encarar a finitude da vida como algo ruim, mas é uma oportunidade que o Senhor deu para o ser humano, para ser salvo. Os anjos não tiveram essa oportunidade. Então, para nós termos a vida eterna, há uma necessidade de morrer aqui e o nosso corpo morrer neste mundo e o nosso corpo servir como semente para ser plantado nessa terra, para que nós possamos florescer e nascer na eternidade com Deus. É um bom momento para falarmos, ministrarmos os nossos filhos, a nossa família, porque o Senhor Jesus, assim como Ele ministrou a vida de Pedro, nós precisamos estar alicerçados, nós precisamos estar preparados, porque a palavra também fala sobre o dia mau. Então, verdadeiramente, quer comamos, quer bebamos, quer vivermos ou morrermos, seja para a glória de Deus. A palavra também nos diz que, lá em Atos 4, 33, 34, a palavra nos diz que, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Então a palavra nos diz que sobre os apóstolos havia poder de Deus sobre a vida deles. Havia para que eles pudessem testemunhar da ressurreição do Senhor. E havia abundante graça. O que é graça? É um favor imerecido. Nós não somos merecedores das bênçãos de Deus, não somos merecedores da salvação, mas porque Ele nos amou. Então nós precisamos caminhar, assim como os apóstolos caminharam, no poder de Deus. Nós precisamos receber abundante graça que só esse Deus tem e pode nos oferecer. Ele é a nossa graça. A graça do Senhor nos basta. Precisamos poder de Deus para caminharmos nessa terra, para nós vencermos tudo o que está acontecendo. Nós não podemos fazer as nossas escolhas, caminhar nessa terra pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, emoções, porque senão seremos totalmente abalados, desestruturados. Mas nós precisamos ter um olhar pelo Espírito. Nós precisamos estar agarrados na sua palavra, na palavra de Deus. É Ele quem nos dá esperança, é Ele quem nos conforta, é Ele quem nos dá a segurança que nós precisamos. E nós encontramos também em Hebreus 11:11, Sara, aqui fala sobre a galeria da fé, fala de Abraão, fala de Noé, fala de Isaac, fala de Jacó. E nós encontramos no versículo 11 que fala assim: pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Sara experimentou da fidelidade de Deus, que o Senhor havia feito uma promessa. E ela pôde testificar o quanto o Senhor é fiel. Mas Sara precisou receber poder de Deus para gerar. Nós precisamos poder de Deus para testificar ao mundo quem é o nosso Deus. Nós precisamos poder de Deus para que gere vida nas nossas vidas, ou vida naquilo que possa estar morto, ou vida naquilo que pareça que é impossível. Trazer a existência daquilo que não existe. Nós precisamos estar imunizados, encharcados do poder de Deus sobre as nossas vidas, para que possamos testificar, para que possamos experimentar
os milagres de Deus. E nós encontramos aqui também na Galeria da Fé que todos morreram muito bem. Eles chegaram na finitude da vida muito bem. E precisamos ter esse propósito nas nossas vidas. A nossa vida, lembra-te, a nossa vida é para glorificar a Deus, na vida e na morte. E nós encontramos esses heróis da fé que eles glorificaram a Deus no momento da sua finitude, no momento deles partirem. No versículo 13, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vindo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Todos morreram na fé. Eles declararam que eles confessaram que enquanto eles caminharam nessa terra, eles eram peregrinos, eles eram estrangeiros, e não é diferente de nós. Essa nação, este mundo não é a nossa pátria. Nós somos aqui estrangeiros e peregrinos, e precisamos aprender com esses amados irmãos a guardar a nossa fé. Que a nossa fé esteja escondida, que a nossa fé esteja alicerçada no nosso Senhor Jesus Cristo, que esteja firmada, que Ele seja verdadeiramente a nossa âncora, o nosso porto seguro, para que nós possamos estar guardados, protegidos por Ele. Que as poeiras do pé do Mestre estejam sobre os nossos pés. Isso significa que nós estamos seguindo os passos de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, quero te agradecer por este momento, por cada vida, Senhor, que nos ouve neste momento, Deus. Eu quero pedir a tua abundante graça. Eu quero pedir que o teu poder, Senhor, seja derramado sobre estas famílias. Que o poder do Senhor, Pai, venha fortalecê-los nesta jornada. Senhor, neste momento, talvez muitos choram, muitos talvez estejam caminhando sobre espinhos, mas que eles sejam fortalecidos por Ti, Pai. Sabemos que há uma promessa do Senhor, que neste mundo tudo passa, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Pedimos a Tua bênção sobre cada família, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Amém e amém. Deus os abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus. Amém.